A novela demorou, mas acabou. Pois é, o Virilhão confirmou. Vampirilha foi pro Uruguai, né? Faço das minhas palavras as palavras do Marcos Braz também foi, o Spindel. E o Flamengo garantiu a primeira contratação pré-janela, né? Porque a janela só abre dia 1º de janeiro. Mas o Flamengo garante a contratação do Nicolás de la Cruz, que ainda tem um jogo para fazer pelo River Plate. Então, o Flamengo sentou, os dirigentes do Flamengo sentaram com o Paco Casal, empresário do de la Cruz, e com o de la Cruz, no meio, né, da temporada ainda lá do futebol argentino. Eles foram até o Uruguai, Montevidéu, se reuniram. A reunião durou mais de 6 horas. A gente trouxe todas as informações para vocês ontem, no decorrer do dia. A gente avisou que ia fechar hoje, iam resolver isso hoje, né? Não houve assinatura do contrato, questões aí de burocracia também, mas tudo fechado, tudo decidido. O Flamengo já tem aí, né, o sim do De la Cruz e do staff do jogador. Já está tudo encaminhado. E o próprio GE já confirma, né, que o De la Cruz, Flamengo acerta a contratação do De la Cruz, né, o meia de 26 anos, que deve jogar ali ao lado do Arrascaeta, com Gerson, com Eric Pulgar, e ainda tem ali Luiz Araújo, né, tem também o Bruno Henrique, né, o Everton Cebolinha, Pedro ou Gabigol. Olha, esse time, o Flamengo agora vai montando um timaço, óbvio, precisa contratar mais um volante, contratar o Léo Ortiz, garantir logo o Léo Ortiz, contratar os laterais, tem que contratar os 2 laterais, tá de olho aí nos jogadores das posições de lateral, esquerdo principalmente, direito, se algum for vendido, eu contrataria, né, um direito independente saindo ou não. Flamengo, então, vai tentando montar esse mega time. Agora, do meio para frente, o Flamengo fica fortíssimo. A chegada do Nicolás de la Cruz, independente da permanência ou não do Everton Ribeiro, é absurda, né? É, para mim, o maior jogador do futebol sul-americano. Tá arrebentando lá no River Plate, tá jogando demais, é titular da seleção uruguaia. Então, Nicolás de la Cruz, 26 anos, chega para... Rapaz, posso falar, para ser titular do Flamengo. Para ser titular do Flamengo. A compra vai ser a mais cara do clube, né, da história do clube, 79 milhões de reais da multa, mais o valor do Liverpool e do Paco Casal. Então a gente deve passar dos 110 milhões de reais, 115 milhões de reais, vai depender do quanto vai ser fechado lá com o Liverpool. Contrato, então, de 5 temporadas, 5 anos, vai até dezembro de 2028, exatamente o tempo que a gente falou que seria o contrato do Nicolás de la Cruz. Então, Nicolás de la Cruz é o novo reforço do Flamengo, né? É a maior contratação, acho que dos últimos 2 anos, é um baita de um reforço, porque é um jogador na flor da idade, um jogador que está no seu melhor momento, está arrebentando, né? Não seria surpresa uma equipe da Europa contratar o De la Cruz, mas não, o Flamengo, né, um europeu na América do Sul, que é o Flamengo, né, hoje o Flamengo tem status de europeu na América do Sul, contratando o Nicolás de la Cruz. O Marcos Braz, que a gente está brincando aqui, né, por causa do episódio da virilha lá no shopping, é uma brincadeira. O Marcos Braz foi para Montevidéu, no Uruguai, na quinta-feira, e na sexta-noite o Spindel chegou lá de madrugada, foi para o Uruguai. Eles hoje tiveram 6 horas de reunião que definiram aí, nessas 6 horas, que o De la Cruz será jogador do Flamengo, né? Então, olha só, da reunião participaram Marcos Braz e Spindel, os representantes do De la Cruz, embora o jogador tenha ido ao Uruguai nesse fim de semana, ele não esteve presente no encontro. Então a informação que chega é que o De la Cruz mesmo esteve lá, tá, para conversar, porque a gente tinha falado para vocês que ele ia conversar com o empresário dele para resolver tudo e para dar o sim. Então o De la Cruz deu o sim para o empresário e o empresário foi até o Braz e o Spindel, tá? À tarde a gente teve o Marcos Braz fazendo uma brincadeira com um conselheiro do Flamengo, dando parabéns pro conselheiro e falando que o presente dele estava garantido. E aí, com isso, o Braz já deixou claro que se o aniversário do cara era hoje, o presente estava garantido, é porque hoje seria selada aí a contratação do Nicolás de la Cruz e não aqueles dias atrás que a TYC Sport falou e que todo mundo foi no embalo, né? Não.
E aí eu trouxe para vocês, não assinou ainda, não resolveu ainda, resolveu hoje. Uma reunião de 6 horas que resolveu, né, como a gente falou para vocês, que não tinha nada resolvido anteontem ainda, né? Havia uma pendência entre o Flamengo e os empresários do jogador que foi superada neste sábado, segundo o GE, né? A diferença em relação ao valor da multa que seria estipulada no contrato com o rubro-negro, que quer ficar protegido de investidas de clubes do exterior, tá? Então Flamengo e De La Cruz ajeitaram tudo e o jogador tá vindo para o Mengão, tá? Então, notícia muito boa, né? Os torcedores aí do Flamengo estão comemorando muito a vinda do Nicolás De La Cruz, né? Inclusive a gente fez a postagem ainda agora e tava até vendo o Gabigol também dando uma entrevista lá, zoando o Vasco, né? Que o cara falou que... O cara que estava entrevistando ele ao vivo falou que o Tite, se o Tite tá no Flamengo, né, estivesse no Vasco, né, como se o Vasco tem treinador ruim no Vasco, né? O Gabigol concordou com o cara. Ah, esse Gabigol. E aí a gente teve aqui a publicação, né, do acerto do Nicolás De La Cruz, e cara, a galera comemorando muito. Agora sim, seja bem-vindo, craque, vai vingar muito. O Romero Valber mandou aí. Deixa eu curtir aqui. O Joberto Melo, se não curtir, vai ter um filho vascaíno. Galera, o Anderson Vinícius curtindo aqui a postagem. A Luciana Lopes, só acredito nessa novela quando o Flamengo postar. O Marcelo Lopes, agora vai. O Marcos Vinícius, Mengo. O Vitor Gabriel, cravou. Cravou. O Bruno 007, estou muito confiante em 2024, se Deus quiser, meu amigo. O Bruninho 95S, boa papa, valeu. Mas essa informação agora foi do GE. Sempre fui honesto, né? Eu fico feliz porque a minha informação de que não estava fechada 2 dias atrás e teve gente me criticando. Calma, não vamos ter ejaculação precoce, né? Agora o nosso meio-campo está uma máquina. O RF Silva falando aí. O Vini Carvalho 10, eu já sabia, o Felipe Luiz falou na entrevista. Ele está falando da entregada do Felipe Luiz sobre a vinda do Nicolás De La Cruz. Ele acabou entregando, né, que o De La Cruz estava a caminho do Mengão. Né? Então, final feliz da novela, o CRF Vitória. O Moisés Pereira, seja bem-vindo, monstro. Notícia maravilhosa. Damião 4752, joga muito. Jade Félix, tá, até que enfim, né? A gente tem o pessoal colocando foguinho, Marcelo Vicente, o Emerson Diego, precisa de Scarpa não. Pera aí, cara, se o Scarpa vier, mais opção. O Ribeiro deve aceitar 1 ano, pelo menos eu acho que ele vai ficar por mais 1 ano. Se o Scarpa vier, o Flamengo passa a ter muita opção, passa a ter 2 times, e na Copa América a gente não passa sufoco, né? Tomara que o manto sagrado não pese, o Felipe Silva mandou. O cara que postou aqui, o Emerson Diego, postou que precisa do Scarpa não, teve torcedores respondendo, precisa sim. O Madison Clips mandou, o Alisson precisa sim. O Hollenberg CRF precisa, claro que precisa. Galera tá revoltada com o cara que falou que não precisa do Gustavo Scarpa, né? E aí a gente sabe que, óbvio, que o Flamengo contratando mais jogadores, né, a tendência é ter mais opções, principalmente em época como a Copa América, que não vai paralisar o campeonato. Só a data FIFA, mas a Copa América não, né? Não vai, eles não vão paralisar. Ao contrário da data FIFA, das eliminatórias e tudo mais, Copa América vai continuar normal. Cara, muito feliz por essa novela aí, né, que chega ao fim. O Flamengo, então, contrata o De La Cruz. Agora, as próximas novelas são Léo Ortiz, Gustavo Scarpa, Vinha, né? Laterais. Então, o Flamengo vai preparando aí. O Natal chegou cedo, hein? Presentaço a contratação do De La Cruz. É a maior contratação do futebol brasileiro, com certeza. Se trouxer um Scarpa, então o Flamengo vai deixar a mídia paulista desesperada. É isso, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera! Vambora! Valeu!